de fazer a exposição já algumas vezes, e esse mesmo episódio é narrado por Mateus no capítulo 8 e também por Lucas no capítulo 8, mas desta feita nós vamos aqui fundamentar a mensagem desta noite exatamente no livro de Marcos, no capítulo 4, nos versos de 35 a 41. É o texto que fala que Jesus acalma uma tempestade. Jesus acalma uma tempestade. Olha o que nos diz a palavra. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor revela a nós na Tua palavra bendita. Pedimos ao Senhor que use de misericórdia para conosco, para com cada um de nós. Que o Senhor abra a nossa mente e o nosso coração, a fim de que possamos compreender e reter a Tua palavra, Senhor. Alimenta a nossa alma, Senhor. Tu sabes o quanto nós precisamos deste alimento, o quanto nós precisamos do Senhor. Ó Deus, faz cair por terra todo e qualquer impedimento, toda e qualquer barreira que dificulte ou que impeça a Tua palavra de chegar aos nossos corações. Que o Senhor fale conosco, desvenda os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Amém. Queridos irmãos, há uma história muito interessante que diz que um determinado homem, súdito de um rei muito importante, saiu para caçar. O rei e o seu súdito saíram para caçar. E aquele súdito era um homem temente a Deus, era um homem simples, rude, apenas um súdito, mas que constantemente, pelo fato de estar próximo daquele rei, ele falava de Deus, dizendo que Deus amava muito aos seus filhos, e ele falava com muita convicção de que esse Deus que ele conhecia, revelado nas Escrituras, era um Deus bondoso, um Deus generoso. E ele um dia saiu para caçar com o rei, e o rei gostava da sua companhia, mas algo inesperado aconteceu. Uma fera surgiu de repente, atacou aqueles dois homens, e como consequência desse ataque, aquele rei perdeu um dos seus dedos, o dedo mindinho, ficou sem o dedo. E ele ficou profundamente contrariado com o súdito. E ele dizia: você me enganou esse tempo todo. Você sempre disse para mim que esse Deus que você crê, que você tanto fala para mim, Ele era muito bom, um Deus bondoso, que cuidava daqueles que amavam a Ele. E como é que você me justifica agora o fato de sermos atacados por estas feras? Você foi e eu também. Ainda perdi um dedo por você ter me enganado esse tempo todo.
você vai ficar preso. E mandou aquele súdito para prisão. O fato é que o tempo passou e alguns dias depois, aquele rei, depois de se recuperar do golpe, ele saiu novamente para caçar. E ele foi apanhado por índios canibais. E aqueles índios o apanharam. E ele estava pronto para ser sacrificado, pronto para ser morto, engolido. Mas os índios, ao olharem que havia um defeito físico nele, que ele estava sem um dedo, o liberaram, disseram: não serve para nós, esta caça não serve para nós, este animal, este homem não serve para nós, e liberaram o rei. E agora ele tem a oportunidade de falar novamente com aquele súdito. E ele disse que ele só escapou, chamou o súdito, liberou da prisão e disse: olha, graças a Deus porque eu perdi um dedo. Se eu tivesse com os meus dedos todos completos nas mãos, eu seria um homem morto agora. Mas por conta daquilo que aconteceu, eu escapei de ser morto. O seu Deus realmente é um Deus muito bom. E por que você... E eu lamento muito por você não ter estado comigo nessa caça. Ele disse: não, foi providência de Deus que eu também estivesse preso. Porque se eu o acompanhasse, quem seria morto? Seria eu, porque os meus dedos estão todos aqui. E aquele homem entendeu que, na verdade, a despeito das circunstâncias, por mais difíceis que elas sejam, por mais duras que elas sejam, mas Deus continua sendo Deus, e Ele continua sendo bom. Nós que não compreendemos, nós que não entendemos as circunstâncias adversas que passamos, e muitas vezes temos aquela impressão falsa, naturalmente, de que Deus ou não existe, ou que Deus não é bom, ou que Deus não se interessa mais pelo nosso sofrimento. Quem aqui nunca passou por momentos assim? Momentos tão difíceis, circunstâncias tão adversas, que você se sentiu sozinho. Diz: cadê o meu Deus? Eu tenho orado, tenho buscado ao meu Senhor, mas parece-me que o meu Deus está dormindo, parece-me que Ele está completamente indiferente, ou então que Ele não ama verdadeiramente aqueles que o amam. Esse texto tem muito a falar sobre tudo isso. Jesus havia ensinado os seus discípulos à beira-mar. Se você olhar no capítulo anterior, no capítulo 4, Jesus profere várias parábolas. Jesus estava instruindo e falando verdades importantes a todos aqueles que o ouviam. Chega aqui no final do capítulo 4, o texto vai nos dizer, especificamente falando do texto de Marcos, que naquele dia, depois de ter feito tudo aquilo, instruído os seus discípulos, ele disse-lhes: passemos para a outra margem. Observam que a iniciativa de entrar no barco e de fazer uma viagem atravessando aquele lago que eles muito bem conheciam, os discípulos conheciam, porque muitos daqueles discípulos eram pescadores, e eram pescadores experientes, homens que conheciam perfeitamente a arte da navegação e da pesca também. Jesus os despede, e o próprio Jesus quem diz a eles: vamos passar para o outro lado. E eles entram no barco, Jesus entra no barco com os seus discípulos. Outros barcos o seguiram também, homens e mulheres que queriam acompanhar Jesus, que queriam testemunhar os feitos de Jesus, que queriam ouvir as palavras de Jesus, os ensinos que Jesus estava proferindo. Mas algo inusitado aconteceu, algo inesperado aconteceu. Uma tempestade muito forte,
ventos fortíssimos que agitavam as ondas do mar. E agora, aquela pequena embarcação estava sendo ameaçada de ir a pique. Os homens que estavam ali dentro daquele barco, apesar da sua experiência, apesar de conhecerem muito acerca dos perigos que há no mar, eles ficaram apavorados, ficaram assustados, com medo realmente da morte. E o texto vai dizer que naquela circunstância tão adversa, com tanta coisa ruim acontecendo, as ondas e o vento chicoteando duramente aquela pequena embarcação, o texto diz que Jesus estava dormindo. Jesus dormia. E os discípulos vão ter com ele ali no barco, na polpa, isto é, na parte de trás do barco. E eles vão ter com Jesus. E a palavra deles é praticamente uma exortação a Jesus. Eles importunam Jesus acusando: será que tu não te importas conosco? Mestre, não te importa que pereçamos? O Senhor que falou tanta coisa bonita para nós, o Senhor está conosco, o Senhor mesmo que disse que nós deveríamos atravessar o lago e ir para o outro lado, e agora nós estamos aí correndo um perigo tão grande, não sabemos mais o que fazer, e o Senhor não se importa com isso. Como é que o Senhor dorme enquanto nós estamos perecendo? Olha que palavra! E a gente olha para essa fala desses homens, a gente diz assim: que homens ousados, que homens atrevidos, que homens salientes. Como é que eles tiveram a coragem de dizer isso para Jesus? Mas sabe, é muitas vezes exatamente isso que nós fazemos diante de situações aflitivas da vida. É exatamente isso que muitas vezes nós pensamos quando corremos certos perigos, quando estamos atravessando vales sombrios, perigosos, quando passamos por provações duras e quando não encontramos uma alternativa e uma resposta para as questões que levantamos. Oramos, clamamos a Deus e parece que Deus está silente, calado, surdo, não ouve, não se manifesta. Os dias passam, o sofrimento aumenta, a angústia toma conta do nosso coração, causa desânimo e frieza espiritual muitas vezes, e a dúvida paira a nossa mente: será que Deus existe? E se Ele existe, será que Ele é bondoso? E se Ele existe e é bondoso, será que Ele não se importa comigo? São questões que vêm à nossa mente, e muitas vezes nós estamos fazendo exatamente como fizeram aqueles homens. E o texto vai dizer que o Senhor se levanta e Ele, com a autoridade que possuía, verso 39, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o texto diz para nós que o vento se aquietou e fez-se grande bonança. O vento e o mar obedeceram à voz de Jesus. Ele conseguiu estabelecer uma calmaria num mar que estava agitado, dificultando a navegação. Eles puderam continuar a viagem. Agora, depois de acalmar o mar, naquele contexto, Jesus se volta para os seus discípulos. Eu quero chamar a sua atenção para o que está no verso 40, e a forma que nós encontramos aí. Verso 40 diz: então lhes disse, no caso Jesus falando: por que sois assim tímidos? Vocês observaram bem essa expressão? Tem dois sinais gráficos aí. Tem uma exclamação e tem uma interrogação. Aliás, tem uma interrogação primeiro e uma exclamação. Você já tinha observado isso? A gente lê muitas vezes rapidamente e não percebe detalhes no texto. Mas você vai encontrar uma interrogação em primeiro lugar. Isto é, uma pergunta.
Jesus, dirigindo uma pergunta constrangedora aos seus discípulos: por que sois assim tímidos? Timidez aí é covardia. Por que vocês são covardes? Por que vocês não confiam? Por que vocês estão agindo assim? Foi uma pergunta que o Senhor fez. Mas há um sinal de exclamação, e neste caso há uma afirmação. Por que sois tímidos? Não é mais uma pergunta, é Jesus exortando aqueles homens, dizendo e constatando exatamente quem eles eram. Vocês são covardes. Vocês são tímidos. Vocês já estão comigo há tanto tempo. Vocês já ouviram as instruções que eu dei às multidões. Eu tenho me revelado a vocês. Vocês viram muitos milagres, feitos portentosos, que é impossível aos homens fazerem. Vocês testemunharam com os próprios olhos tudo isso. E a despeito de tudo que vocês sabem a meu respeito, que vocês já viram, testemunharam a meu respeito, mas vocês estão assim. Vocês são tímidos, vocês são covardes, vocês não conseguem se comportar da forma que deveriam se comportar. Jesus diz: como é que não tendes fé? Por que vocês não têm fé? E o texto encerra dizendo que eles, possuídos de grande temor, agora diziam uns aos outros. Houve um burburinho, eles estavam falando entre si, e eles estavam encantados com tudo aquilo que eles viram. Nunca tinha visto aquilo. Um mar agitado se acalmar, simplesmente com a voz de comando de um homem. E diz o texto que eles perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? É interessante porque o Evangelho de Marcos, diferentemente do Evangelho de Mateus, a audiência de Mateus escreve para judeus. Marcos, diferente, ele não escreve para judeus, mas para romanos. E o seu objetivo ao escrever este livro é apresentar Jesus como servo, como aquele que veio não para ser servido, mas como aquele que veio para servir. Embora sendo ele Deus, mas ali ele estava para servir. E ele estava servindo as multidões quando as alimentava espiritualmente, com os ensinos que ele proferia. E ele estava servindo a muitas pessoas com as curas milagrosas que ele realizou, com atos portentosos que ele fez aos olhos de tantas pessoas. William Hendrickson, fazendo as suas considerações acerca desta porção bíblica, deste fato, ele vai dizer que nós encontramos aí 6 temas muito interessantes. E ele pontua. O primeiro deles fala de uma noite a bordo. Uma noite a bordo ou no barco com Jesus. Há um cântico que os mais antigos lembram, que dizia assim: com Cristo no barco, quem se lembra? Tudo vai muito bem. Então, não sou só eu que sou antigo, né? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem e acalma o temporal. Tu conhecia também, né, Fernando? Mas quer dizer que é novo, né? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem e acalma o temporal. O segundo tema que se encontra aí é uma tempestade furiosa. De fato, o texto fala de uma tempestade furiosa. Isso aponta para as tempestades que nós enfrentamos no dia a dia da nossa vida. Quantas vocês enfrentaram no ano de 2025?
numa viagem que parecia tranquila, num mês que parecia tranquilo, com os ventos ao seu favor, de repente o tempo se fecha e você se encontra numa situação difícil, quem sabe roubando o seu sono, a sua paz, o seu apetite. Um outro tema que nós encontramos aí é um clamor desesperado. Hendriksen vai dizer que aí nós temos um clamor desesperado. Os homens que se levantaram e foram chamar Jesus: tem misericórdia da gente, Senhor. Como é que tu estás dormindo quando nós perecemos? É alguém que estava aflito e que clama ao Senhor. Você também deve ter clamado ao Senhor muito no ano que se passou. Aqueles clamores que ninguém nunca ouviram, nem a sua esposa, nem o seu esposo, nem os seus pais, nem os seus filhos ouviram. Aquelas noites difíceis da vida, onde você chorou sozinho, clamando a Deus. Há um quarto tema aí, um milagre impressionante. O texto fala também de um milagre impressionante. Algo grandioso aconteceu. Um outro tema, uma reprovação amorosa. É Jesus chamando a atenção dos seus discípulos. Por que sois tímidos assim, homens de pequena fé? Onde é que está a fé de vocês? Como é que não tendes fé? É Jesus amorosamente repreendendo os seus discípulos. E ao final, Hendriksen diz que nós vamos encontrar aí também um efeito profundo. Um efeito profundo. Aquilo causou um impacto muito grande, porque dentro do barco uns olhavam para os outros e diziam: quem é este que está conosco? Quem é este? Ele não somente traz ensinos belos, bonitos, ele não somente curou enfermos, mas ele fez com que o vento e as ondas silenciassem ao comando da sua voz. Simplesmente nós vimos isso. Quem é este homem? Quem é este homem? Quando se fala em tempestades da vida, é interessante que o reverendo Hernandes vai dizer que as tempestades da vida, elas são inesperadas, chegam de repente, elas são extremamente perigosas, elas são inadministráveis muitas vezes e elas são surpreendentes. Elas chegam quando nós não esperamos. Aqueles homens não esperavam que aquilo viesse a acontecer. Eles estavam acostumados a navegar naquele trecho. Eram homens do mar. Mas eles foram surpreendidos com alguém que estava, com alguma coisa que estava acima da sua capacidade de administrar. Não é o que acontece com a gente? Muitas vezes a gente passa por momentos da nossa vida, situações que você não tem condições de administrar. Ela te humilha, porque independentemente da tua idade, da tua experiência, da profissão da tua fé, da tua condição financeira, do teu status, da tua posição social, da tua diplomação, todos estes fatores muitas vezes não representam absolutamente nada diante de determinadas situações. E você se vê como uma criança que se lança nos braços da mãe e do pai e que se abraça chorando por não saber exatamente o que fazer. E nós aprendemos aqui lições preciosas, irmãos. E nós aprendemos aqui, em síntese, que é nas situações aflitivas da vida que aprendemos as verdades que nos ajudarão a caminhar com mais confiança. Guarde isso. Eu vou repetir. É nas situações aflitivas da vida que todos nós aprendemos as verdades que nos ajudarão a caminhar com mais confiança, com mais segurança. Temos uma caminhada exitosa na vida. Estava olhando para esse texto e eu
percebi aqui que poderia fazer uma tríplice abordagem. Que ele me permite isso. Uma abordagem de natureza pedagógica. Olha o pessoal da pedagogia aí. Quantos pedagogos nós temos aqui? Olha, que beleza. Poderíamos fazer uma abordagem pedagógica aqui. Podemos fazer uma abordagem também filosófica aqui. Quantos tem formação em filosofia aqui? Ninguém gosta de filosofia, né? Eu me lembro quando eu fui fazer meu curso de filosofia na UFMA, estava fazendo, alguém me perguntou, uma parenta, uma cunhada, disse, para que está fazendo isso? Para que serve isso? Só para ficar pensando, é? Não ganha dinheiro com isso, não serve para nada. Para quê? Ficar fazendo pergunta com a mão assim, olhando. Nós podemos fazer uma abordagem filosófica aqui também. E podemos fazer uma abordagem teológica, claro, e principalmente teológica também. Portanto, numa perspectiva pedagógica, esse episódio nos ensina que as circunstâncias adversas são úteis para nos fazer crescer. Numa perspectiva pedagógica, Deus usa o sofrimento, Deus usa a luta, as dificuldades, as situações difíceis que nós passamos como pedagogos. E quem era o pedagogo? Aquele escravo que conduzia os filhos dos seus patrões, dos seus chefes, para a escola e que os acompanhava durante toda a caminhada. Era o pedagogo, era o que acompanhava a criança. Então, olhando para esse texto, você pode entender, pode compreender e admitir que, numa perspectiva de natureza pedagógica, essas situações aflitivas da vida, elas nos ensinam que as circunstâncias adversas, elas são úteis para nos fazer crescer. Você já viu aquela expressão que diz que gato escaldado tem medo de quê? De água fria. Muitas vezes nós aprendemos com as cabeçadas que damos. E o sábio é aquele que aprende não só com as suas cabeçadas, com os seus erros, mas que ele observa com os erros dos outros, ele procura ter mais cuidado. A vida, ela nos ensina. E o que nós temos aqui, então, é o Senhor Jesus. O mesmo Senhor que os induziu, que determinou que eles passassem, ele sabia o que haveria de acontecer. Ele é onisciente. Para os discípulos, aquilo foi algo inesperado, uma surpresa desagradável. Mas Jesus sabia de todas as coisas. E ele está se valendo exatamente daquela circunstância adversa para conduzir aqueles discípulos a um grau de maior maturidade na vida. Por isso eu digo aos irmãos, não blasfeme, não maldiga a Deus por conta dos problemas que você está enfrentando. Procure percebê-los como uma oportunidade que Deus está dando para que você se desenvolva, para que você cresça, para que você amadureça. As adversidades são pedagogos do Senhor, que estão conduzindo os filhos de Deus. Aquela história de que nós estamos blindados aos problemas, às situações difíceis, às angústias, isso não é verdade. Basta você folhear as Escrituras, você vai perceber que todos os homens de Deus enfrentaram lutas, todos os homens de Deus sofreram, todos os homens de Deus padeceram. O próprio Senhor Jesus, ele padeceu, ele sofreu, ele foi maltratado, ele foi incompreendido, ele foi escarnecido, ele foi desprezado, foi crucificado, morto. Tudo isso ele passou e não negou ao Pai.
Muitas vezes nós, por conta de situações difíceis que passamos, muitas vezes não são tão graves, nós maldizemos, nós esbravejamos, nós nos entristecemos, nos deixamos levar pelo abatimento, perdemos o fervor espiritual, deixamos de nos congregar, simplesmente porque estamos passando por alguma dificuldade. O Senhor Jesus estava ensinando os seus discípulos, e nessa perspectiva pedagógica, as aflições, elas têm um valor muito grande, porque através delas, Deus está proporcionando amadurecimento da nossa fé. Procure compreender, procure se submeter, porque essas situações, elas nos catapultam, elas nos lançam aos pés do Senhor, elas nos aproximam de Deus, e o Senhor usa muitas vezes estas circunstâncias para que a sua vontade seja feita e para que nós possamos estar mais preparados para o enfrentamento de outras situações ou para ajudar outras pessoas que estão enfrentando dificuldades semelhantes à nossa. Aqueles discípulos não tinham ainda essa percepção. Para eles, aquilo era o fim. Eles não podiam compreender a razão daquilo que estava acontecendo. Como conciliar? Como é que a gente pode, irmãos, coerentemente conciliar Cristo, a vida com Cristo, com as tempestades da vida? Como é que você pode fazer uma conciliação entre um homem piedoso que ama a Deus e ao mesmo tempo está enfrentando tempestades terríveis? Como é que nós vamos conciliar também a tempestade com a presença de Cristo na nossa vida? Bem, se Cristo está comigo, se Cristo está no barco, e o cântico diz, com Cristo no barco tudo vai muito bem, por que que não está bem comigo? O que está acontecendo? Por que eu estou passando por tudo isso? Como é que nós podemos conciliar a presença de Jesus na nossa vida e, paralelamente a isso, nós estamos passando por duras provas? Como é que nós podemos conciliar também a presença de Cristo com o sono dele? Estou passando por dificuldades, estou clamando, o Senhor está comigo, está na minha casa, eu estou na igreja, mas a despeito disso o Senhor parece que está dormindo, Ele não está vendo, porque tudo acontece de forma tão positiva na família dos meus irmãos, porque tudo está bem na casa do meu vizinho, e porque na minha não está? Por que eu estou me sentindo assim? Por que eu estou passando por tudo isso? Como é que nós podemos conciliar uma vida piedosa, uma vida cheia do Espírito Santo, com alguém que enfrenta lutas e dificuldades? Parece incoerente isso aí, é um contrassenso. Não dá, porque o nosso discipulado, ou o discipulado que recebemos, ele nos diz que quem está com Cristo está muito bem, é a pessoa mais feliz do mundo, tem resposta para todas as perguntas, ele não passa por sofrimento, por lutas, por dores. E alguém diz, olha, você nasceu para ser cabeça e não cauda. Talvez é pecado. Veja o que está acontecendo, e muitas vezes não é. Jó não pecou, sofreu muito. José, qual foi o pecado de José, meus irmãos? Sofreu muito. Moisés sofreu, Josué sofreu, os apóstolos sofreram, Jesus sofreu. Nós também sofremos. Então, numa abordagem de natureza pedagógica, a gente vai aprender que as aflições da vida são usadas por Deus para a nossa maturidade, para que a gente passe de ano. Às vezes nós já estamos com os cabelinhos brancos, mas não saímos do maternal. E na medida que o tempo vai passando, a gente vai aprendendo muita coisa, mesmo diante dos problemas que enfrentamos. Mas se deixarmos essa abordagem, essa perspectiva de natureza pedagógica, podemos olhar para esse texto numa outra perspectiva, ou numa outra abordagem, agora de natureza filosófica.
O filósofo não é aquele que tem resposta para tudo, resposta na ponta da língua. É um equívoco muito grande. Mas aquele que aprende a questionar. Quando chamaram Pitágoras de sábio, ele disse: não, eu não sou sábio, eu sou um amigo da sabedoria. Ele cunhou o termo filósofo. Filósofo é o amigo da sabedoria, não propriamente o sábio. Qual é o objeto de estudo da filosofia? Diferentemente das outras, das ciências. Das outras não, porque filosofia não é ciência, é uma forma de conhecimento. Qual a diferença da filosofia, portanto, para as ciências? Todas as ciências já têm um objeto próprio de estudo. Qual é o objeto da filosofia? Ela trabalha com ideias, ela trabalha com a vida como um todo. E o que esse texto tem a ver com isso? Com filosofia? Será que tem alguma coisa a ver? Todos nós, mesmo sem ter feito um curso de teologia, mas de alguma forma somos teólogos, porque temos uma determinada compreensão das Escrituras, as interpretamos e aplicamos às nossas vidas. E no que diz respeito à filosofia, a mesma coisa, porque mesmo sem saber, nós abraçamos uma determinada filosofia de vida, temos uma maneira de enxergar o mundo, de perceber as realidades que estão diante dos nossos olhos. E filosoficamente aqui foi levantada uma questão. Aqueles discípulos se apavoram. Sabe por quê? Porque eles foram impactados com a realidade, a possibilidade da morte. Claramente se percebe que a morte é algo indesejável. Nós não somos preparados para ela. Nós não somos preparados para as adversidades, para o enfrentamento das lutas. Nós queremos surfar em águas tranquilas, queremos viajar de forma tranquila. E agora foi colocado para aqueles homens duas situações, uma de vida e uma de morte. E aí você vai pensar o que é vida e o que é morte. Morte é o extermínio de tudo, não há mais possibilidade para nada. E aqueles homens aprenderam que Jesus é aquele que dá sentido à vida. Por isso que no momento da crise eles foram procurar quem? Jesus, despertar Jesus. Que vida é que alguém leva sem que Jesus faça parte dela? O que é viver? É curtir a vida? É como eu falava de manhã, é fazer aquilo que entendemos ser o melhor e o correto. A busca pela autonomia, por ter domínio sobre nós mesmos, assumir o lugar do legislador. Assumimos muitas vezes esse lugar quando passamos a estabelecer o que é certo e errado. Nós somos os governantes da nossa vida, isso é pecado? Deus é verdade, a sua palavra, é nela que nós pautamos a nossa conduta. É Ele que diz o que é certo ou errado, queira eu e você, que nós venhamos a gostar ou não, mas é Ele que diz o que é certo e o que é errado. E quando você começa a levantar todas estas questões, o que é certo e errado, você está filosofando, você está pensando, você está refletindo sobre a vida. Aqueles homens agora refletiram sobre a vida porque a morte estava perto. E alguém já disse que a melhor maneira de pensar sobre a vida é quando você está diante da morte. A gente repensa muita coisa. Há um texto bíblico que diz que é preferível estar na casa do luto do que onde há festas. Onde há festa há ilusão, há uma alegria sem fundamento muitas vezes, que dura enquanto dura a festa. Quando desligam o som, acabam as bebidas, não tem mais festa, todo mundo sai. Mas é na casa do luto, é onde está o velório, com o corpo inerte ali. É quando você olha e diz: poderia ser eu, vai chegar o meu dia também. Aí você pensa na vida, você reflete sobre a vida. O que papai me ensinou, o que mamãe me ensinou. Por que eu me afastei da igreja? Por que eu não leio mais a Bíblia? O que está acontecendo? Aí você chega a algumas conclusões, que não basta você tão somente ser bonito, ter um corpo muito bonito. Não basta apenas você ter
diplomas na parede, não basta apenas você ter dinheiro no banco, quando você não tem Jesus, porque o que dá sentido à vida é Jesus, somente Jesus. Aqueles homens estavam ali agora, com medo da morte, e com medo da morte foram chamar Jesus. É o que nós precisamos fazer, sem que seja preciso esperar que alguma coisa nos aconteça, uma ameaça, para nos derrubar e nos acabar. Corramos para Jesus, entendamos que Ele é o amado da nossa alma, Ele é que dá sentido à nossa existência. O que é a vida humana? Para que você foi criado? Como você tem passado os seus dias? Como você está vivendo? O que você tem feito? Quais são os valores mais importantes que você tem cultivado? Como está a tua família? Então nós refletimos ao olhar para esse texto aqui. Aqueles discípulos estavam no barco, Jesus estava no barco com eles. Agora, as ondas bravias batiam com força naquele barco. E eles foram impactados com medo da morte. E com medo da morte, eles procuram Jesus. E agora, você olha para esse texto e numa terceira perspectiva, agora não mais numa perspectiva pedagógica, pensando nos problemas como pedagogos, como instrumentos de Deus, mecanismos de Deus para nos fazer crescer, não mais numa perspectiva filosófica, repensando acerca do valor da vida propriamente dito e da luta que nós temos para estarmos vivos, mas agora num sentido teológico, numa perspectiva teológica. Há uma questão que se levanta, é que através dessa circunstância, o Senhor Jesus está revelando quem exatamente Ele é. Quem é Jesus? É aquele que se compadece dos que estão sofrendo. Quem é Jesus? É aquele para o qual nada é impossível. Quem é Jesus? Aquele que não é pego de surpresa em momento algum. Quem é Jesus? É o próprio Deus encarnado. Quem é Jesus? Segundo Marcos apresentando aqui, é o servo sofredor que veio para favorecer aqueles a quem Deus ama. Aí você olha para esse texto e numa abordagem de natureza teológica, você levanta algumas questões. Uma delas, não é a quantidade de tempo que você tem na igreja que determina a maturidade da tua fé. Você pode estar muito tempo, você já pode ter ouvido muitos sermões, você já pode ter feito muitos cursos, até hoje online tem muitos cursos de teologia aí, você pode fazer, mas talvez você ainda não conheça o Senhor como Ele precisa ser conhecido por você. Talvez o teu conhecimento é um conhecimento de natureza cognitiva, não experiencial. Você tem conceitos acerca de Deus, definições acerca de Deus, mas você não o conhece verdadeiramente, você ainda não o experienciou, você não tem vivido com o Senhor. Jesus estava no barco onde os discípulos estavam. Eles tinham já antes visto tudo que o Senhor tinha feito e ouvido tudo que o Senhor tinha dito. Mas eles se entregam agora aqui no final dessa passagem, quando diz: quem é este? Quem é este? E nós que pensávamos que já sabíamos quem Ele era, mas agora com o que Ele fez, nós constatamos que nós não sabemos exatamente quem Ele é. Isso é algo muito triste, irmãos, quando nós, apesar de termos o Senhor Jesus no nosso coração, de estarmos na igreja, de tê-lo no nosso lar, não conhecermos ainda o Senhor como Ele precisa ser conhecido. Jesus é aquele que está sempre atento a tudo que está acontecendo. Jesus é aquele que se compadece sim
do nosso sofrimento, das nossas lutas. Jesus é aquele que está com os ouvidos abertos para ouvir as nossas preces. É aquele que nos defende diante do Pai. Ele é o nosso advogado, aquele que toma a nossa causa para si e disse: por este eu morri. Ele não deve nada. A sua conta, seu escrito de dívida está pago. A sujeira da sua vida foi lavada no meu sangue. Ele me pertence, por ele eu morri. Marcos está mostrando aqui para os romanos quem era Jesus. Estava mostrando que esse Jesus é aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, porque toda a autoridade lhe foi dada. Portanto, queridos irmãos, diante dessas três abordagens aqui apresentadas, nós somos desafiados. Nós somos desafiados pelo Senhor a caminharmos nesta vida de forma mais confiante, entendendo que as adversidades, as lutas que enfrentamos são usadas pelo próprio Deus para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Que podemos estar refletindo acerca da vida, do valor da vida, o que ela é, o que ela representa, o que é a felicidade. Você pode, numa perspectiva filosófica, levantar todas estas questões e você vai entender que a vida está em Cristo. Por isso, nos momentos da tua dificuldade, corra para Jesus. Clame pelo nome do Senhor. Busque ao Senhor. E finalmente, nessa abordagem ou perspectiva de natureza teológica, sabendo quem Ele é, você poderá caminhar com muito mais serenidade. Você pode enfrentar os teus desafios, as tuas lutas, com mais confiança, com mais firmeza, porque o Senhor Jesus vai estar ao teu lado. E Ele disse, antes de ser assunto aos céus: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. São como os discípulos, somos como aqueles discípulos que estão atravessando o lago, no meio de tempestades. Quantas tempestades você já não enfrentou, com um diagnóstico que te desfavoreceu depois de um exame médico? Quantas vezes você não foi desafiado, a tua fé não foi desafiada, quando o desemprego bateu na tua porta, quando a crise invadiu o teu lar, a tua relação com a tua esposa, com o teu marido, quando você viu problemas sérios surgindo dentro da tua casa e você ali, já sem saber exatamente o que fazer. Lembre-se de uma coisa: o Senhor, Ele está atento a tudo o que acontece. E quando Ele permite que uma dificuldade se prolongue em nossa vida, Ele tem uma razão para isso. Tente descobrir. O Senhor quer fazer de cada um de nós uma pessoa muito mais consciente da nossa fé. Quer fazer de nós pessoas muito mais dispostas para o seu serviço. Pessoas que, a despeito das circunstâncias que enfrentam, estão sempre prontas para testemunhar da sua fé. Que o Senhor a todos abençoe. Amém.